Você tinha tudo pra não ir, tanta riqueza. Dava um pouco aqui pro amigo e o pecado tava limpo. Tinha carne, queijo e rum, mas pra mim você não dava alimento algum, nada pro amigo. E o pecado não foi limpo. Tanto calor queimando em volta de você. Agora grita pra quem você mal pode ver. Tenta entender, já tá tudo claro. Você tá desse lado, isolado. E não vou ser o seu garoto de recados. Teu pai tá avisado. Melhor tomar cuidado. Nem me dava bola e ainda vem pedir água essa hora. Tem toda a vida pra buscar a sua melhora. Depois não tem volta, se arrepende vida ou você vai ver. Nem me dava bola e ainda vem pedir água essa hora. Tem toda a vida pra buscar a sua melhora. Depois não tem volta, se arrepende vida ou você vai ver. Qual é, rapaziada? Tranquilinho? A gente veio aqui trazer mais um vídeo, só que hoje é um vídeo um pouco mais calmo, assim, um pouco mais simples. Vocês podem até ver que aqui atrás está só meu quarto bagunçado, não tem nada demais. Mas é um vídeo muito bom. A gente vai falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. É uma parábola que tem no Evangelho de São Lucas. A gente vai ler e vai dar uma explicada também e o que a gente pode trazer dela para a nossa vida de hoje. Show? Então já vamos começar. Antes de começar, já deixa seu like aí, já deixa seu comentário. Se você conhecia a parábola, se não conhecia, qual parábola você acha que a gente pode fazer também. Então, vamos lá, vamos começar. A parábola está em Lucas 16, versículos 19 a 31. E ela diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro, males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, essa aqui é uma parábola grande, eu não vou entrar em todas as coisas que eu poderia, dá para fazer uns 3 vídeos dessa parábola, mas eu vou comentar aqui os principais, muito baseado numa homilia que o Papa Francisco deu, uma homilia sensacional, então vai ter muita coisa parecida, porque eu li assim e eu tinha pouquíssimo a acrescentar. Lembro uma passagem também bem conhecida, que diz bastante sobre isso, que ela está em Mateus 25, Mateus 25, 42 e 43. Diz assim: Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolheste, nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. E aí no versículo 40 ele diz: Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro,
Todas as vezes que fizeste isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então o rico, percebe, ele não foi pro tormento, né? Ele não sofreu as consequências por ser rico. O problema dele não era o dinheiro que ele tinha, não era quantos empregados ele tinha, quantos luxos ele tinha. O problema é que ele tinha na porta dele uma pessoa pedindo, uma pessoa precisando, uma pessoa que queria a migalha só, para ter o mínimo da sobrevivência, e ele ignorou. Ele finge que não conhece, ele finge que nunca viu, mas a gente percebe aqui no final da passagem, mais pro final, né, que ele diz, quando ele pede a água, né, deixa eu achar aqui, tá. Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe a ponta de seu dedo. Ou seja, ele não pede para qualquer pessoa, ele reconhece Lázaro. Nesse momento da passagem, a gente percebe que ele já sabia quem era Lázaro. Ele já sabia que Lázaro estava ali na porta dele pedindo comida. Ele não estava sem saber dos problemas que as pessoas estavam passando. Ele não estava sem saber da ajuda que ele podia dar. Ele estava fingindo que não sabia, fingindo que não via. Estava ignorando esse chamado para ajudar a um pequenino, ou seja, para ajudar também a Deus. Mas ele ignorou. E quando ele precisa, né, quando ele se encontra na situação oposta, aí ele reconhece, né, ele admite que ele sabe quem é Lázaro, que ele conhece aquela pessoa, que ele viu aquele cara pedindo ajuda para ele, pedindo migalha para ele, e que ele não aceitou ajudar. E aí, ainda mais pro final, né, que é outra parte também bem importante, ele pede para Lázaro ir na casa do pai dele para avisar os irmãos, para eles não passarem pelo mesmo sofrimento dele. E aqui tem duas coisas bem interessantes. A primeira é a gente perceber o comportamento do rico ao lidar com esse sofrimento, né, ao lidar com essa aceitação de onde ele está. O rico, ele durante a vida se colocou acima de Deus. Ele fala que ele era um homem de Deus, ele fala que a família dele merece a ajuda de Deus, que ele é uma pessoa temente a Deus, mas na vida dele, ele se colocou em primeiro lugar. Ele era mais importante do que Deus. Até o Deus que estava no pobre. O Deus que estava no pobre também era Deus. E ele se colocou acima disso, acima de ajudar aquele Deus. Mas aqui, ele pede ajuda de Deus. Ou seja, ele ainda assim não consegue se colocar abaixo de Deus. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de sofrer a justiça dele, mesmo depois de entender tudo que ele deveria ter feito antes, ele ainda assim fala, não, tudo bem, mas para ser melhor para mim, ajuda aqueles meus irmãos. Ele não pede, você vê que ele não pede perdão, ele não pede desculpa, ele não chora de arrependimento. A primeira coisa que ele faz quando ele descobre que esse é o caminho que ele acabou caindo, é pedir para que as pessoas que ele gosta, as pessoas que são próximas a ele, possam ser avisadas, possam ter uma graça de Deus, né, um especial, mandar alguém morto para avisar as pessoas que ele gosta, para eles não caírem no mesmo caminho. Então, ainda assim, ainda nesse momento, ele se coloca como mais importante, ele está pensando só no que é melhor para ele, ou no que é melhor para aqueles que ele gosta. E aí, a resposta também, né, é muito importante, a resposta de Abraão. Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tão poucos deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Por que ele precisava pedir para ir uma pessoa ressuscitada até ele? Se a gente tem isso aqui, se a gente teve o próprio Jesus ressuscitado, quantos sinais, quantas palavras, quantos ensinamentos a gente não recebe todos os dias do que a gente precisa fazer, do como a gente precisa agir. O Papa dá uma homilia todo dia, ele dá uma missa com homilia transmitida, a gente pode ver, e todos os dias ele está ali falando o que a gente precisa, o que é o nosso dever, o que Deus pede da gente. E quantas vezes a gente não fica se fingindo de desentendido, se fingindo de desconhecido, perguntando, pai, o que eu faço? Pai, o que é a sua vontade? Tá escrito aqui, cara. Tem uma Bíblia inteira pra gente saber. É só a gente abrir aqui e ler. É só a gente entrar lá na transmissão do Papa e assistir e ouvir o que Deus quer da gente. Ele quer que a gente ajude o próximo. Ele quer que a gente não se coloque em primeiro lugar. Ele quer que a gente trate todos os nossos irmãos como se fossem a nós mesmos, como se fossem filhos de Deus, como se fossem o próprio Deus ali. Que a gente enxerga uma pessoa com fome, a gente fala ajudar. Que a gente enxerga uma pessoa com dificuldade na faculdade, na escola, com dificuldade no grupo de amigos, uma pessoa que está sendo
deixada de lado, que está sendo excluída, e a gente vá lá e ofereça apoio para aquela pessoa, que a gente não se conforme em ser popular no mundo, que a gente não se conforme em ser rico no mundo, ser bem sucedido no mundo, que a gente não se conforme em ter muitas pessoas do mundo gostando da gente, mas que a gente vai ajudar aquele que mais precisa. Bom, essa é uma passagem, como eu falei, bem grande e bem significativa, então tem muito mais coisa para falar, mas acho que o vídeo já está ficando um tanto grande, eu acabo me empolgando. Mas é basicamente isso, galera, que a gente tem que ficar de olho nessa passagem, dessa importância, né, da gente enxergar o outro como a nós mesmos e como a Deus. E lembrar que tudo que a gente pode fazer para nossa salvação, a gente tem que fazer aqui em terra, em vida, né, aqui na terra. A gente não pode esperar a justiça vir para depois ficar entrando com recurso, para quem entende um pouquinho mais direito, ou para ficar barganhando, para ficar implorando por uma segunda chance. Essa é a chance que a gente tem. A gente tem várias chances durante a vida. A gente pode se arrepender, a gente pode mudar. Cada dia que a gente acorda é um dia que a gente está pronto para mudar. Para se confessar, para começar a fazer direito. Mas é só enquanto está vivo. Depois, quando a justiça de Deus chegar, não adianta a gente ficar querendo voltar, não adianta a gente querer ficar... mas o que eu posso fazer para melhorar? Deixa eu voltar e aí eu faço tudo de novo melhor. Não tem essa. Show? E aí, vocês ouviram aí no começo, né, a paródia que a gente fez. E provavelmente vocês não entenderam nada, deve ter ficado uma confusão. Mas agora, ouvindo o vídeo, ouvindo a passagem, entendendo um pouquinho melhor dessa parábola, a gente vai tocar de novo a paródia. E quero ver se vocês conseguem perceber as piadinhas internas, as referências que a gente fez ali. Eu que escrevi, então assim, se ficar ruim, não fale nos comentários para não machucar meu coração. Não, mentira, pode falar, mas acho que ficou divertidinho pelo menos. E aí vamos ouvir de novo e ver se vocês conseguem entender quais partes da parábola a gente encaixou aonde. Show? Galera, basicamente isso. Acho que foi um vídeo talvez não tão curto, porque eu falo bastante, mas foi um vídeo simples, mas acho que bem legal. Se vocês gostaram, assim, querem ver uma outra parábola explicada e tudo mais, dá uns comentários aí, dá um likezinho. E é isso. Valeu, galera. Agora com a Bel e com os desenhos maravilhosos da Sofia. Tchau! Você tinha tudo pra não ir, tanta riqueza. Dava um pouco aqui pro amigo e o pecado tava limpo. Tinha carne, queijo e rum, mas pra mim você não dava alimento algum, nada pro amigo. E o pecado não foi limpo. Tanto calor, queimando em volta de você. Agora grita pra quem você mal pode ver. Tenta entender, já tá tudo claro. Você tá desse lado, isolado. E não vou ser o seu garoto de recados. Teu pai tá avisado, melhor tomar cuidado. Nem me dava bola e ainda vem pedir água essa hora. Tem toda a vida pra buscar a sua melhora. Depois não tem volta, se arrepende de vida ou você vai ver. Nem me dava bola e ainda vem pedir água essa hora. Tem toda a vida pra buscar a sua melhora. Depois não tem volta, se arrepende de vida ou você vai ver. Ererê.